O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sinto que Lá Vem História, esse podcast, videocast do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. E hoje a gente veio aqui falar de um assunto que a gente já falou na primeira temporada, de alguma forma, mas que continua reverberando nas escolas e continua sendo urgente para a gente cuidar, conversar e refletir. Em fevereiro, o governo federal ele sancionou uma lei que incluiu o cyberbullying no Código Penal. E isso também fez com que a gente trouxesse à tona formas de pensar e cuidar os diversos tipos de violência que a gente encontra entre jovens, crianças e no ambiente escolar. Então, hoje aqui, eu, Renata Shida, e a minha colega parceirona, Jana London, a gente trouxe duas pessoas super especiais para discutir e pensar um pouco mais sobre esse assunto. E a gente escuta muito quando a gente vai na escola esse conceito do bullying, parece que virou uma verdade, né, dentro da escola, só que ao mesmo tempo ele muitas vezes é questionado, né? O bullying sempre existiu, na minha época tinha bullying, a gente sobreviveu, a gente ouve várias frases desse tipo, e hoje em dia com, né, o aumento aí do uso da tecnologia, um desafio que é o cyberbullying. Então, a gente entendeu esse tema como um tema essencial para a gente conversar e não basta uma pessoa para a gente falar sobre ele. Hoje a gente tem duas pessoas nessa mesa, a gente está muito orgulhosa. Uma delas, muitos de vocês, nossos ouvintes, já conhecem, porque também esteve na nossa temporada. É o nosso idealizador do LIVE, Caio Lobianco. O Caio, para quem não conhece, além de idealizador do LIVE, que já seria um ótimo título para ele, ele é mestre em educação pela Universidade de Colômbia e participante do Tempo Freudiano, Associação Psicanalista. E, junto dele, a gente tem uma honra e um prazer de ter uma pessoa que é uma referência pra gente, que baseia também os nossos estudos, que é o Rinaldo Voltolini. O Rinaldo é psicanalista, é doutor em psicologia, pós-doutor em psicopatologia e psicogênese na Université Paris 13. Além disso, o Rinaldo é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP, e é especialista em educação escolar e desenvolvimento humano. Bem-vindos. Obrigado pelas palavras, Joana, Renata. Rinaldo, é um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, Joana, Renata, obrigado pela acolhida. É uma alegria estar aqui, o convite, agradeço, e um prazer estar com o Caio para a gente poder desenvolver esse assunto. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de uma maneira do cenário mais geral, né? A gente tem uma sensação, e até pelas notícias que chegam pra gente, de um aumento da violência no cenário escolar, principalmente, mas nessa faixa etária, né, de criança, adolescente. E a gente vê diversos casos de violência, tanto bullying, como a Joana estava falando, mas casos de violência contra a escola, a gente vê casos de violência contra si mesmo, né? Então, automutilação, suicídio. O que vocês acham que está acontecendo? Vocês realmente acham que essas notícias elas estão sendo mais divulgadas? Ou que realmente esse índice está crescendo? E se sim, né? Se esse índice está maior, o que se deve a isso, assim? Ok, acho que posso começar tentando traçar aí algumas linhas mestras aí para a gente poder pensar o assunto. Eu acho que tem de tudo um pouco, Renata, como você estava dizendo, o que aumentou verdadeiramente, né? Se é uma questão de maior divulgação, se é uma questão de maiores estatísticas. Eu acho que tem de tudo um pouco. Poderíamos talvez traçar dois eixos aí que nos ajudam a pensar, né? Uma coisa é o aumento do comportamento de violência, outra coisa é o aumento da percepção da violência. Às vezes a gente fala da percepção da violência, que, digamos, depende também do que a gente considera violência, né? A gente pode usar um exemplo genérico. Alguém que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, né, vai sofrer uma incisão rigorosa, né? Mas nunca vai ler isso, não vai perceber isso como um ato violento, né? Embora esteja em jogo aí uma coisa significativa.
Então, se você aumenta o leque de opções do que se é percebido como violência, a gente também está falando de um crescimento, aí um montante daquilo que é propriamente violência. Então, nisso que você está dizendo, há de tudo um pouco, talvez ao longo da conversa a gente vai conseguindo situar um pouquinho melhor cada componente, o peso de cada componente aí na questão dessa percepção e aumento da violência. Acho que só complementando um pouco o que o Rinaldo falou, eu acho que você toca num ponto, Renata, que é, bom, qual que é o limite, né, um pouco da nossa atuação diante disso, né, e eu acho que quando a gente olha para os dados, né, é claro que a gente teve sim um aumento da violência nas escolas, basta a gente olhar para, por exemplo, o dado de ataques às escolas, que nos últimos 2 anos foi superior do que as últimas décadas, né, mas a gente não pode ficar só no campo da escola, né? Quando a gente olha para estatísticas tem uma pesquisa da Unesco em que 70% dos alunos que têm arma em casa já levaram a arma para a escola. Tem uma outra pesquisa que mostra que metade dos suicídios nos Estados Unidos são cometidos por arma de fogo. E 60% do caso de ataques das escolas no Brasil, a arma de fogo já estava na residência do agressor. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque a gente tem uma sociedade mais violenta, né? E na medida em que a gente tem uma sociedade mais violenta, não tem como a escola ser muito diferente disso, né? Então acho que é importante quando a gente fala do aumento ou não da violência ou da sensação de violência na escola, a gente também olhar para o que está acontecendo para fora da escola também. Esses dados que o Caio traz, obviamente, choca muito a gente, né? Eu acho que esse especialmente da Unesco que você falou, eu nem conhecia. E me chocou, assim, né? Pensar que não necessariamente houve o ato, mas só de você carregar uma arma de fogo para a escola, o que já diz desse cenário, né? E aqui a gente começou falando de diversas violências, né? A Rê trouxe, inclusive, essa perspectiva da violência para fora e consigo mesmo. Mas entrando mais especificamente nesse território da escola, o bullying foi um conceito que foi recentemente expandido em discussão, pelo menos dentro da escola, né? Eu acho que pensar a nossa geração, a gente não falava desse conceito, né? O bullying. E eu acho que é importante, assim, pra gente colocar na mesa o que a gente entende como bullying. É possível trazer uma definição pro que ele é, né? O que é bullying, o que é agressão, o que é preconceito, assim. A gente consegue definir? Então, não só acho que é possível definir o bullying, tem critérios objetivos para a gente distinguir o bullying de outros gêneros de agressão, como acho que é necessário, porque o bullying é uma palavra que se generalizou. Exato. Às vezes virou objeto de xiste, né? Qualquer situação em que eu me sinto contrário, eu digo, você está fazendo bullying comigo, né? E essa generalização complica um pouco o próprio entendimento da situação e com um pior entendimento a gente tem menos condições de enfrentar o fenômeno. Mas o bullying é uma coisa muito específica e ela tem, para que a gente possa considerar como bullying, tem que ter 3 traços muito claros e que dá ao fenômeno bullying uma objetividade, né? Primeiro, a agressão ser sistemática e no decorrer do tempo. Então, uma agressão pontual, fruto de uma reação, uma reatividade a uma situação mais tensa e conflituosa, não pode ser classificada como bullying, né? Segundo elemento, tem que ter uma desproporcionalidade de forças. O agente agressor ou é fisicamente ou empoderadamente mais forte que o agredido, ou ele está dentro de um conjunto de pessoas que, por ser um grupo contra um indivíduo, já tem uma desproporção de força, né? Então, primeira característica fundamental é que seja uma agressão sistemática no decorrer do tempo. Segunda característica que define objetivamente, né? Que haja desproporção de forças. E a terceira, que seja marcada por um traço simbólico, né? Ou porque é gordinho, ou porque é negro, ou porque é mais magro, ou porque tem o cabelo escuro ou cabelo claro, né? Ou porque é de uma etnia, ou porque é de uma nacionalidade. Esse traço simbólico é decisivo, né? Inclusive para a gente entender por que se distingue de outras agressões que são mais reativas. A gente pode se encontrar numa certa contingência e nessa contingência algo do nosso conflito passa para um confronto. Essa agressividade que vai surgir aí não é da ordem do bullying, né? Então precisamos distinguir. Na minha época da escola, né, a gente tinha pendências que se davam entre colegas e se resolvia de um jeito muito específico. A gente dizia assim, me espera na saída, né? E o me espera na saída tinha
rodava rapidamente, então tinha plateia, né? Um espera na saída, se juntava Todo ali em mundo torno. esperava na saída junto. Todo mundo esperava aquela na cena saída. clássica do filme, né? Briga, 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 briga. Isso, exatamente, né? Digamos, a Arena Romana fez a sua filiação histórica, né? Deixou sua herança. Então tinha, mas isso nunca era, nem podia ser chamado de bullying, porque era uma coisa que se dava entre duas pessoas de igual proporção. Surgiu de um conflito reativo e não tem um traço simbólico específico. Não era porque eu era magrinho ou gordinho, né? Era simplesmente uma reação de agressividade, por isso a gente tem que distinguir agressividade e violência, né? Para não botarmos isso tudo no mesmo balaio, o que acontece muitas vezes quando as pessoas começam a usar indiscriminadamente o conceito de bullying. Eu queria pegar um gancho do que o Rinaldo falou, que é essa diferenciação, né, essa diferença entre agressividade e violência, né? Se você pensa, a agressividade, ela é constituinte do humano, né? Enquanto que não necessariamente tudo que é da ordem da agressividade vai se tornar uma violência. Então, assim, se você pega, por exemplo, uma criança que se torna adolescente e que começa a ingressar no mundo adulto, isso pode ser agressivo na medida em que isso tem um certo rompimento com os laços da família, enfim, mas não necessariamente é violento. E essa diferença que o Rinaldo colocou, ela é fundamental para a gente entender que a escola é um lugar onde vai ter agressividade. É um lugar de conflito, assim como na família também, mas isso não necessariamente leva à violência. Agora, vocês tocaram num ponto que é bom, por que a gente está falando tanto de bullying hoje, né? E por que o bullying toma cada vez mais esse lugar da violência, né? Por que a agressividade do bullying toma um lugar de violência? E a gente não tem que voltar a olhar em que sociedade que a gente está falando desse bullying. É uma sociedade que aniquila a diferença, que aniquila a alteridade, que aniquila o outro que é diferente, né? É um processo de completa aniquilação. Nessa sociedade, na maioria das vezes, o bullying vai ser visto como uma violência e vai ser entendido como uma violência, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está numa sociedade em que diz que as coisas são resolvidas não pela palavra, mas pela violência. E é nesse contexto que a gente está falando sobre o bullying. E só para terminar esse ponto, eu acho que tem uma questão fundamental, que é, apesar da gente conseguir, da importância da gente trazer um contorno para a palavra bullying, a gente não pode esquecer que nas situações de bullying, a gente vai precisar ouvir os envolvidos. Por quê? Porque essa agressividade, essa violência, ela chega para cada um de uma maneira diferente. E essa agressividade, ela pode ser reflexo de um outro tipo de violência que essa pessoa está passando em casa, na família, em outros contextos, né? Então, por mais que a gente discuta a definição do bullying, por mais que a gente consiga trazer um contorno para isso, para que não tudo seja chamado de bullying, a cada situação de bullying a gente vai precisar entender como que isso afeta aqueles que estão envolvidos na situação. E eu acho que é importante enfatizar também que esse bullying, ele não é só o bullying que é falado, né? Porque também essa sistematização ela pode acontecer ali de outras formas, né? Que não são verbais. E por isso o entendimento de cada caso ele é importante, né? A não generalização. Quando a gente fala do ambiente escolar, que tem essa característica do coletivo, muitas vezes isso pode acontecer de outras formas, além, né? Acho que a palavra também faz parte, mas ela pode ser além da palavra, né? E aí, Caio, acho que eu vou juntar duas coisas, porque você trouxe a questão de a importância de quando acontece o bullying, a gente escutar os envolvidos. E aí, entendi aí como envolvidos, que também é quem pratica o bullying, né? Não só quem a gente considera como vítima. Aí queria entender um pouco melhor sobre isso, assim, né? Como é que a gente faz? A gente poderia fazer essa escuta, mas aí puxar para o cyberbullying também. Como é que a gente faz esse movimento de cuidado quando a gente passa para um espaço que é digital, que talvez os participantes são anônimos, né? E aí quais os riscos quando a gente traz essa violência para um ambiente que não é mediado, né? Então, qual que é a complexidade, os riscos que é quando a gente passa o bullying para um espaço digital? Quando eu penso no cyberbullying, eu acho que tem algumas características do cyberbullying
que me preocupam. Eu acho que a primeira você já falou, é o anonimato, né? Quando você tá no anonimato, é muito mais fácil você agredir de forma sistemática, né? Cometer essa violência de forma sistemática, e aí você se pergunta quem é que responde por esse ato, né? Quem é que tá ali para responder, né? Quando você tem um anonimato. O segundo é o alcance e a documentação, porque aquilo fica documentado, aquilo fica gravado, e aquilo tem um alcance que foge completamente do nosso controle, né? Mas eu acho que o ponto fundamental no cyberbullying é que você tem uma ausência de corpos adultos, muitas vezes, para dar algum tipo de contorno para aquela situação. Mediação, né? Então, assim, quando o Reinaldo falava assim, te espero lá fora, tava o porteiro da escola que ia ver o espero lá fora, tava a coordenadora que eventualmente vê aquela movimentação, você tinha outros colegas que não compartilham daquela situação, né? Acham aquilo absurdo, que vão fazer algum tipo de contorno, né? Então você tem corpos que de alguma forma estão ali, né? E que podem dar algum tipo de contorno. No cyberbullying, você não tem essa presença. Você não tem a presença do espectador, muitas vezes. Você não tem a presença do adulto, dessa autoridade simbólica que pode virar e pode dar algum tipo de ajuda, de contorno para aquela criança, para aquele adolescente. Não, e de fato, o cyberbullying complexifica o problema do bullying, não só em função desses traços que o Caio está trazendo, que são muito corretos, é disso mesmo que se trata, mas também porque intensifica isso que o Caio estava dizendo na primeira fala dele sobre a dificuldade do mundo atual de considerar e trabalhar a alteridade. A tela amplia esse caminho de eu comigo mesmo ou eu com aquilo que eu suponho ser o outro, né? O tete-a-tete elimina isso porque as reações, a interação, a relação, né? A gente diz que a gente está no mundo da conexão, não no mundo da relação. Se faz muito essa confusão de que aumentou a conexão no mundo, estamos mais ligados um ao outro. Não, é mais difícil conversar com o vizinho, é mais fácil se conectar com alguém que está a quilômetros, às vezes uma diferença intercontinental, e a gente consegue falar com pessoas marcados por essa distância. Então, está marcados por uma distância, né? Não por uma proximidade. Então, a tela, ou todo esse sistema que o cyber, de maneira geral, possibilita, né? Traz uma maior intensificação dessa dificuldade de considerar o outro como outro, né? De perceber elementos do outro que impedem que minha visão pré-conceituosa se estabeleça, né? Quer dizer, o tete-a-tete me permite uma visão mais conceitual, menos pré-conceitual do outro, né? Então, o cyberbullying, ele aumenta exponencialmente o risco, a extensão, a intensidade da violência praticada, já que o bullying está dentro de um ambiente. Aliás, tem uma segunda característica importante observarmos aí. Normalmente, o bullying ele se dá, na maior parte das vezes, no ambiente escolar, então estamos falando de, embora o discurso policial situe como agressor e vítima, estamos falando de pares. Né? Esse elemento é importante. Então, daqui a pouco acho que a gente vai discutir a questão da criminalização do bullying, porque esse é um ponto relevante, que isso traz para uma linguagem policial e nega a ideia de que estamos falando de pares. Né? Pares que podiam entrar em um gênero de conversação mediada, né? Uma conversação mediada. O cyberbullying, esse espaço se perde completamente, porque a gente não está mais no universo de pares, a gente está num universo de anônimos, mas anônimos altamente nocivos, protegidos pelo anonimato, protegidos pelo anonimato e pela valentia que cresce quando eu não estou no tete-a-tete, né? Não nos esqueçamos, bullying vem da palavra bull, né? Que quer dizer essa coisa do touro, do valente, né? É o enaltecimento da valentia. E fica mais fácil ser valente protegido por uma câmera, né? Com certeza. E é curioso isso que você tá trazendo, né, Rinaldo? Porque além de tudo, quando a gente fala do cyberbullying, justamente por ter o anonimato, a gente não sabe nem se a gente tá falando, como você tá falando, dos pares de uma faixa etária comum, né? A gente pode estar falando de pessoas com ali uma escala de idade, né? E essa desproporção que você falou de poder ainda maior, né? Do que a própria característica do bullying. Eu queria aprofundar um pouco nessa questão do cyberbullying, porque eu acho que isso talvez seja um dos grandes desesperos mesmo, assim, né? Quando a gente escuta as famílias sobre essa temática, porque a gente entende que a tecnologia avança
que essas plataformas, cada dia a gente tem um jogo novo, uma rede social nova, um espaço novo onde esses adolescentes estão frequentando, né? Deveria ser só adolescente, a gente sabe que nem isso, né? Muitas vezes as crianças já estão ocupando esses espaços. E aí a minha pergunta é um pouco assim, a escola e a família deveriam conhecer todas essas plataformas? E aí, se conhece, como que faz a mediação? Porque além disso, entra uma outra questão que o tempo todo tá em pauta quando a gente está discutindo esse sujeito no ambiente digital, que é aonde que eu entro e aonde que fica a privacidade do meu filho. Joana, você está trazendo uma questão fundamental que passa pelo cerne da relação família ou pais e filhos, também pela escola, mas acho que a escola a gente pode discutir daqui a pouco, mas a ideia de família e pais e filhos, a gente tem tendido a dizer um slogan, né, que é bastante atual, que é assim, mais importante do que conhecer as plataformas, é importante conhecer seu filho. Por que a gente tem dito isso? Porque muitos pais têm, e as telas têm tido um papel preponderante em afastar pais e filhos. Muitas vezes, e sobretudo nas famílias em que os pais entendem a tela ou usam a tela, às vezes nem entendem, em discursos eles vão dizer que não é isso, mas na prática acabam cometendo a atitude de fazer da tela uma espécie de babá eletrônico. Né? Então a tela ocupa o meu lugar enquanto me libera para outras coisas. Né? Nesse sentido, são pais que não estão aí muito dispostos a fazer a mediação. Então é engraçado que eles são, muitas vezes, rigorosíssimos com proteções físicas, do tipo tela de proteção na janela. Né? E são absolutamente tranquilos, né? Até, digamos, negligentes com a proteção da tela. A gente eu tenho colocado há um tempo uma seguinte frase que reduz isso a um ponto chave, né? Digo assim, menos tela de proteção, mais proteção à tela. Né? Porque aí estamos no cerne do problema contemporâneo das famílias, sobretudo as famílias de classe média, que tem uma tendência maior a fazer uso da tela nesse lugar da babá eletrônica. Então, a mediação, veja, se já existe como procedimento regular a censura etária dos programas, há uma censura etária dos programas. No interior das telas, isso também deveria, de um certo modo, seguir a mesma consigna. Né? E quem faz o cuidado disso, a vigilância disso, são os pais que estão no interior da casa. Né? Para fazer isso, precisa já estar numa posição mediadora. Então a gente costuma dizer assim, olha, não partam para essa ideia de que a exibição a filmes violentos cria uma criança violenta. Todos nós crescemos vendo filmes violentos. Ou jogos, né, também. Jogos violentos, a gamificação, que é outra questão, como as telas têm entrado muito nas casas e nas famílias. Sim. A questão é se essa exibição às cenas de violência é mediada pela palavra ou não. Se os pais conversam sobre isso, não vai ter problema. Aliás, a gente não vai poupar os filhos de exibir-se às cenas de violência. A gente quer justamente que eles vejam isso e tenham um espaço de elaboração. Né? Não é fechar o mundo para eles. Né? Porque isso é criar uma redoma, daqui a pouco eles saem de casa ou saem da proteção familiar. Mergulham totalmente no mundo que está organizado por essa violência. O Caio adiantava bastante bem, inclusive com números como a violência cresceu de modo exponencial. A gente não quer criar filhos despreparados para o mundo. Né? Mas para isso os pais têm que tomar mais conta de uma posição que eles têm atualmente e, com o auxílio da tela, se deixado um pouco de lado, né? Eu sempre lembro do caso da novela, né? Eu fui noveleiro e era um ritual da minha casa, assim, ver novela com a minha mãe e com as minhas irmãs. E a gente se deparava muitas vezes com cenas que eram cenas que não eram apropriadas, né? E imediatamente gerava algum tipo de constrangimento na sala, mas algum tipo de contorno por palavras também, né? Sim. Então, assim, o pai, a mãe, o responsável vai virar e falar assim, isso é errado, isso não pode, isso não é apropriado para sua idade, que seja. Ou seja, existe algum tipo de contorno, que ele passa a não existir no mundo virtual.
Tem uma questão que eu acho importante a gente colocar nessa relação, né, entre família e jovem, né, e criança, é que essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu vou em escola. É como eu vou competir com o tablet? Como eu vou conseguir tirar? Eu não consigo tirar o tablet da mão do meu filho ou da minha filha. E eu acho que só tem uma resposta possível, que é exercendo o seu papel de autoridade, né? Eu recebi uma pergunta, eventualmente, numa escola, que era uma mãe me perguntando assim, mas Caio, é pra eu ser mãe ou amiga da minha filha? E aí essa pergunta me chocou muito, porque eu acho que essa pergunta não existiria 20, 30 anos atrás, sabe? Ela diz muito do nosso tempo. Ela né? diz muito do nosso tempo e eu acho que tem um ponto importante, né, que eu acho que as famílias têm que entender, é que esse limite, essa interdição, ela vai ter que vir da família. Inclusive, vai ter que incluir a família, né? Então, assim, é possível estabelecer limites, é possível pensar nessa interdição sem ser de uma forma autoritária, né? Mas vai demandar autoridade e é importante a gente entender que muitas vezes é justamente a partir desse não, é justamente a partir do limite colocado, dessa interdição, que esse jovem vai poder ir ao encontro com o seu desejo, ir ao encontro com o que move ele, né? É tão curioso que você fala assim, né? Acho que tá faltando, talvez, então, essas relações de autoridade, né? Que a gente sempre fala aqui que é diferente de autoritarismo, mas assim, o quanto isso também tá se perdendo na escola, né? Os professores agora também tem que ser o professor descolado e amigo dos alunos e não também essa pessoa que tem algum tipo de respeito e de lugar de uma hierarquia diferente dentro da sala de aula. E aí eu fico pensando, você fala assim, né? Se falta tanta autoridade, será que também é por isso que a gente chegou no onde a gente chegou, que é, então alguma autoridade precisa ser feita, então o bullying vai virar uma questão da lei, né? Da justiça, né? Porque aí alguma autoridade precisa ser estabelecida. Queria entender, né? Até porque o Rinaldo trouxe um pouco esse tema e a gente acabou não olhando para isso. É o caminho mais interessante? Há um sociólogo que diz que quanto maior é o código civil de uma sociedade, mais imatura ela é. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando as coisas não se resolvem pelos hábitos e costumes e pela tradição, você tem que criar lei. Lei para barrar. Mas aí estamos falando das leis do Código Legislativo, a lei pública. A lei a que o Caio estava se referindo é uma outra lei, é a lei civilizatória. Essa começa a se instaurar no interior da família, porque a família é quem primeiro acolhe essa criança, que nasce ali imersa na sua condição biológica e vai ter que se tornar um sujeito, né? Para sair da sua condição biológica e se tornar um sujeito, ela tem que entrar na lei. Uma lei de... O que é a lei que estamos falando civilizatória? Por exemplo, tem que entrar numa língua para poder se comunicar. E essa língua, ela não é flexível, né? Se nós falarmos palavras diferentes aqui, o nosso entendimento sobre um objeto qualquer for diferente, a gente não vai conseguir se comunicar. Comunicação é a ação de tornar comum. Para a gente ter um mundo comum, a gente precisa entrar numa lei. Essa é a lei civilizatória, a distinguir dessa lei jurídica, que é a lei do bullying, por exemplo. Então, que a lei do bullying esteja chegando já é um fracasso, já é um sinal sintomático do fracasso dos hábitos e costumes e da tradição. Então, o Caio estava levantando bem essa questão. Se a pergunta aí do pai, ou mesmo do professor, né, já é no campo do receio de eu ser abandonado pela tela, a tela vai ganhar o meu lugar? Frequentemente as famílias nem os professores veem a contradição que há entre, primeiro, eu proponho a tela no lugar de babá eletrônica, então é claro que aí eu tenho um risco de ser substituído pela tela. Se desde o início eu já não estou numa posição mediadora, é obviamente que quem ganha autoridade é a tela. E a tela é uma autoridade dispersa. Ela não é uma autoridade que está em relação com a criança, ela é uma autoridade que está em relação a um perfil, né? A tela visa perfil, não visa singularidade. Só a família pode tratar a singularidade. Por isso, de início, eu dizia da importância de conhecer seu filho, né? Muitas vezes, os pais não conhecem seu filho e ficam preocupados com todo o universo de coisas que pode entrar via tela. Então, um fato bem importante, que eu acho, inclusive, esclarecedor desse ponto,
é um fenômeno que a gente tem que considerar um sintoma social, que é, acho que todos conhecem, a Super Nanny. O que é a Super Nanny, né? Super Nanny é a prova da infantilização dos pais. Primeiro, porque super-herói é uma figura da infância, né? Se eu preciso chamar um super pai que vem aqui corrigir o que eu não estou conseguindo instaurar, Dá o manual, né? dar um manual, e no caso aí mais que um manual, porque ela entra com a presença física dentro da escola, ela praticamente interdita esses pais, né? Para dizer, olha, daqui para frente vai funcionar assim. E claro que aí, como é um reality show, se mostra respostas rápidas, né? Na verdade não são respostas rápidas, mas são assertivas, porque entrou ali alguma assertividade que tem a ver com autoridade a que o Caio se referia, né? A não confundir com autoritarismo. A autoridade é um lugar de saber, não é um lugar de poder. Né? A gente costuma dizer que a autoridade se conjuga sempre em terceira pessoa. Eu te reconheço a autoridade. Eu não posso dizer em primeira pessoa. Eu sou a autoridade. Se eu digo em primeira pessoa, eu já estou no autoritarismo. Mas se essas crianças estão achando que a autoridade está na tela, não vai reconhecer nem nos pais, nem nos professores, né? Então, quando a gente diz mediação da palavra, a gente está pensando justamente nessa posição que os pais e, na sequência deles, a escola, pode assumir de ter uma palavra que tem valor mediador. Que não é uma palavra só no nível comunicacional, mas tem o valor mediador, né? É a palavra que é o principal instrumento civilizatório. O Freud tem um texto que ficou popular, porque é uma correspondência entre ele e o Einstein, justamente sobre a pergunta, por que a guerra? Einstein e Freud se corresponderam, tentando responder a questão, por que a guerra? E lá pelas tantas, quase no final desse texto, Freud então diz, olha, não tem como evitar a guerra do horizonte do humano, né? Mas tudo que trabalha para a cultura, trabalha contra a guerra. Parece ser uma conclusão simples, é simples, mas não é simplista. Ele está dizendo, toda vez que você trabalha a mediação da palavra, você evita a manifestação agressiva, né? Não é um código penal nem a criminalização do bullying que vai resolver o problema da violência na escola, né? É a mediação da palavra no seu senso mais amplo, e é curioso que a gente esteja falando que na família e na escola, que são instituições de mediação da palavra, está faltando justamente a mediação da palavra. E aí traz, né, a lei, a justiça, no sentido, né, mais jurídico mesmo da palavra, para ser essa interdição. E aí eu fico pensando, quando a gente traz isso como a possibilidade de trabalhar o bullying com as crianças e com os adolescentes, o que a gente está levantando e ensinando, que é pelo poder que a gente cuida dos conflitos, né, e não pela palavra. Que aí eu acho que é uma das questões que a gente precisa também olhar na escola, né? Que tipo de relações a gente fomenta, que é muito mais da competição, da meritocracia, né? Quem tem mais poder vai conseguir alguma coisa, e no final das contas a gente tá reforçando esse tipo de relação, né? Que não é não é ausência de conflito, mas que a gente pode cuidar. E aí eu e Joana, quando a gente tava fazendo esse roteiro, pensando nas perguntas, ficou assim, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? As crianças estão mais adoecidas porque a gente está numa situação, numa sociedade mais violenta, ou essa violência se dá porque elas estão mais adoecidas? Tem um antes e um depois? Eu acho que você estava falando, né, dessa coisa de como que o conflito tá sendo resolvido através de poder, né? Eu acho que é mais do que através de poder, passa a ser uma questão de polícia, né? Então acho que... Que é de curioso punição, porque a gente né? também tá falando de menores de idade, que Porque- na nossa legislação Justamente. nem são, Então assim, essa punição. lei, a lei anti-bullying, ela traz várias questões na lei que não são somente em relação a essa agressividade ou essa violência entre pares, né? Ela traz uma série de questões importantes
no cuidado com a criança e com o adolescente. Mas na questão do cyberbullying e do bullying, que normalmente é cometido por menores, é engraçado, né? Porque justamente parece ser mais midiático do que eficaz, né? No sentido de que eles não podem ser Mesmo condenados se concordasse, legalmente, né? exatamente. Porque vai pela coerção e pelo medo, né? Com certeza. E a gente vê isso não só na questão, e aí fazendo um gancho com a pergunta que você fez agora, a gente vê isso que justamente pouco a pouco vai tirando as questões, os conflitos da escola da responsabilidade da escola. Então, aquilo passa a ser caso de polícia, como outras coisas passam a ser caso médico, né? Que é um pouco o que você está falando agora dos adolescentes adoecidos, né? E aí, bom, entrando um pouco nessa questão, né? Se o que vem antes, né? O ovo, a galinha, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que, de um lado, você tem sim uma sociedade mais adoecida e você tem adolescentes mais adoecidos, porque são adolescentes que estão imersos nessa era digital, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que ainda tem outras questões pra gente tocar. Mas você tem, ao mesmo tempo, uma sociedade que cada vez mais patologiza o sofrimento desse adolescente e adoece esse adolescente, de certa forma, né? Então, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade onde não existe espaço para o mal-estar, né? Onde parece que as pessoas esqueceram que existe um mal-estar em viver, né? Viver nunca foi fácil e continua não sendo fácil. Então, quando a gente vê, acho que até o Rinaldo pode falar um pouco mais disso, mas quando você vê os diferentes catálogos de transtornos mentais, né? Você vê que o número de transtornos catalogados mais que triplicou, né? Então, hoje a gente transformou em doença mental praticamente o sofrimento comum de viver. Então, nesse sentido, eu acho que sim, a gente tem adolescentes mais adoecidos, mas a gente tem uma sociedade que torna esse sofrimento comum que todos nós vivemos num adoecimento também. Quase que vai reforçando também esse lugar, né? Então, assim, eu vou nomeando como uma doença, então eu vou reforçando que até que se cristaliza também uma situação, né? Eu acho que é delicado isso, e aí a gente vai na tendência nossa, né, de proteção humana, querer afastar isso, né? Então, o que é doença, o que é estranho, o que é ameaçador. E aí, o outro sempre vai ser, de alguma forma, um inimigo. Que aí, acho que isso reforça também. E que isso não compete a mim, né? Exato. Porque se é uma questão médica, não é competência do professor, Terceiriza. não é competência da família, né? De quem que é a competência, então. Ô, Caio, vocês dois, né, você e Renata, foram trazendo algumas associações também dessa questão que a gente estava trazendo de violência com a questão de saúde mental. E aí eu fico curiosa da gente explorar um pouco mais esse tema, porque, né, a gente te conhece muito e sabe que também é um dos seus, né, assim, dos seus estudos mais aprofundados, e muitas vezes as pessoas fazem uma associação direta, né, o suicídio ao bullying, por exemplo, né? Então, a criança ou adolescente, né, que se suicida, ou ele era um agressor potencial, ou ele era uma vítima potencial. E me parece muito simplista a gente fazer essas associações, seja em relação ao suicídio propriamente, né, que eu acho que é onde essa violência chega de maneira mais dura, mas a própria automutilação, né, ou outras autoviolências, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que se dá esse aumento desse fenômeno, por que as pessoas associam, e se vocês concordam que é simplista, né? Joana, a gente vive numa sociedade que está optando pelo simplismo, né? De maneira geral, isso é uma organização política recente, contemporânea. Uma autora como a Hannah Arendt, por exemplo, marcava isso de um jeito interessante. Ela chama de vitória da economia sobre a política. O que é a vitória da economia sobre a política? É a vitória da ideia de gestão sobre a ideia de mediação. Então, a gente está falando, quando fala de saúde mental hoje em dia, a gente está falando de gestão do sofrimento. Então, a resposta medicamentosa, embora ela pode ser eventualmente e pontualmente, singularmente, a depender do caso, uma resposta poderosa e importante, né? Ela tem se tornado, nesse plano da gestão, uma resposta padrão e que simplifica o problema, né?
Simplifica o problema porque, digamos, a saúde mental, o sofrimento psíquico é sempre uma coisa complexa e que é vivido de modo singular, não existe maneiras padrão de se sofrer. Então, voltando à tua questão, Renata, que você dizia, justamente porque tem a ver com isso que estamos falando. Que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? De fato, acho que a gente tem que pensar isso dialeticamente. A gente está vivendo uma sociedade em que o mal-estar ou o sofrimento psíquico tem se manifestado de uma maneira muito clara. Eu acho que dá para ler numa chave que, inclusive, o Caio falava no início dessa dificuldade de considerar o outro. Isso tem um nome a partir da psicanálise, se chama narcisismo, que é um termo que não exige muitos desvios para a gente entender o sentido, né? Significa essa ideia de que desaparece aquilo que vem do outro. E o outro ganha para mim apenas um valor objetal. Não é que eu me desligo dos outros. O narcisismo não significa que eu me isolo, tá? O narcisismo significa que eu tomo o outro como alguém que só tem valor instrumental para mim. E passo a ser a grande vítima do mundo, né? A gente costuma dizer que o paradigma da contemporaneidade é sofro, logo acuso, né? Se eu estou sofrendo, alguém tem culpa sobre o meu sofrimento, né? Então eu rapidamente vou convocar esse alguém que tem uma culpa sobre o meu sofrimento para tratar do meu sofrimento. A própria ideia da criminalização do bullying nasce dessa ideia, se a gente pensar bem, né? Porque ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com essa ideia de, olha, eu sou a favor da criminalização do bullying, pensando no meu filho como vítima. Nunca pensando no meu filho como agressor. Exato. Acontece que tem um filho que é agressor, Exato. né? Quando a gente pensa no filho como agressor, muda de perspectiva, porque a gente está narcisicamente orientado. Então a nossa sociedade está mais adoecida, mas é preciso que a gente discuta com maior nuance de que tipo de adoecimento, né? Porque cada sociedade tem as suas patologias específicas. Não há sociedade que esteja no horizonte da normalidade, do bem-estar, né? Sociedades produzem seus conflitos e, com isso, seu sofrimento psíquico particular. O nosso sofrimento psíquico particular tem sido muito da ordem do narcisismo, né? Por isso essas manifestações mais evidentes, como o cutting, que é a automutilação, né? Eu faço comigo mesmo, né? Faço para mim mesmo, né? E o outro, que é no caso do bullying, tem apenas um valor instrumental. Quer dizer, no bullying, o agressor toma o outro com seu valor instrumental. Eu reduzo aquilo que há de subjetivo no outro para eu poder fazer dele uma peça no meu tabuleiro e não um outro jogador. Então o outro desaparece como um jogador, ele vira uma peça no meu tabuleiro. E a gente perde, acho que é uma oportunidade enorme, que é esse espaço escolar, né? Que é do coletivo. E a gente está transformando a escola num lugar de responder questões muito particulares. Então, não à toa, as reuniões de família estão esvaziadas, mas a sala da coordenação está sempre cheia para atender particularmente cada uma das famílias. Projetos privados. Não é? Escola é um lugar de projetos privados. A criança, ela perde essa noção, que é super importante, a oportunidade de começar a construir relações no coletivo, né? Estar de forma mais coletiva. E aí, tanto é que a gente acho que acaba levantando muito essa bandeira, né? Da possibilidade da gente valorizar um pouco esse encontro da diversidade, que acho que isso é fundamental, pensando como antídoto aí para esses sintomas que você traz. E aí, acho que trazendo um pouco mais, continuando esse assunto, Caio também faz um estudo grande, né, sobre a adolescência, e pensando nos sintomas que a gente tem hoje, vocês acham que ser adolescente, nessa complexidade aí que a gente tem de internet, de um lugar mais da disputa, né? Então, eu tô ali como aluno, mas eu sempre tenho o outro como o meu competidor, porque daqui a pouco eu vou pro mercado de trabalho. Acho que os desafios postos pro adolescente hoje são maiores? Acho que essa pergunta é muito importante. E antes eu só queria fazer um adendo à pergunta anterior, né? Que existe um dado que é amplamente divulgado, inclusive pela OMS, de que
90% dos casos de suicídio existia algum tipo de transtorno mental no momento, né? Então, essa associação, né, que a gente faz e que é reforçada na comunidade científica de associar, né, o suicídio com a presença de um transtorno. Só que, ao mesmo tempo, quando você pega esse DSM com mais de 300 transtornos catalogados, né, qual é o percentual da população que passa sem nenhum tipo de transtorno, né? Então, a gente tem que se perguntar de que a que serve, né, essa associação direta que tanto é reforçada, né, do suicídio à existência de um transtorno mental, enquanto que se a gente lembrar de Durkheim e várias outras pessoas que escreveram sobre o tema, mostram que o suicídio é um fato social, né, assim, sempre esteve presente, o que não significa que não pode existir prevenção. A prevenção, ela é possível. A gente sabe que 2/3 dos adolescentes que se suicidaram comunicaram esses pensamentos a alguém antes de cometer o ato. Então, a gente tem que falar sobre uma coisa que é a escuta, que é a palavra que eu acho que a gente pode resgatar um pouco. A gente tocou bastante nesse ponto, mas a gente ainda não entrou efetivamente. Mas, respondendo agora a sua pergunta, eu acho que ser adolescente sempre foi difícil, né? Por definição, né? Essa fase do nem criança, nem adulto, as mudanças no corpo, né? Sempre foi difícil. Mas hoje eu entendo que nessa sociedade de consumo e das mídias sociais tornou-se mais difícil, e eu acho que por alguns pontos, né? Primeiro, que o consumo, e nas mídias sociais o consumo está presente o tempo inteiro, né? Esse jovem, ele não se confronta com seu mal-estar. A cada momento em que ele se depara com mal-estar, o consumo, ele oferece alguma coisa, algum outro objeto para ele ficar, de certa forma, anestesiado, né? E isso extrai, de certa forma, desse adolescente a responsabilidade de lidar e de enfrentar com aquele sofrimento. Tem um segundo ponto, que que não existe tempo para a falta e para o vazio nas mídias sociais, né? Tem uma pesquisa muito interessante que mostra que a gente fica, em média, 20 segundos em cada tela. Então, assim, o Lacan escreveu sobre a temporalidade subjetiva, né? E ele fala sobre 3 tempos, que é o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. E é interessante a gente ver como que esse instante de ver está colocado e o tempo de concluir também. Então a gente vê e a gente imediatamente compartilha. A fake news é isso, né? A gente vê e a gente compartilha rapidamente. Mas o que falta, né, nessa questão das mídias sociais é o tempo para compreender. Justamente o tempo para esse adolescente lidar com o sofrimento. Esse adolescente que é ensinado a não perder tempo. Então, acho que essa é uma questão muito importante que está em jogo. Tem uma outra questão que o Rinaldo trouxe também que é importante, que é essa dinâmica, né, que o consumo, a internet, a mídia social sempre te dá mais do mesmo, né? Então, o algoritmo, ele está sempre te lançando ali o que você dentro de um mesmo interesse, né? E tem um último ponto que eu queria colocar, é que essas relações que são construídas no mundo virtual, elas são muito voláteis. Então, assim, hoje é possível você terminar um relacionamento e você deletar a pessoa, apagar imediatamente todas as fotos que vocês tinham juntos e não passar por uma questão que é importante, que é a questão do luto, né? Então você consegue se desvencilhar assim muito rápido, como se aquilo não existisse. E para você passar pelo luto, eu acho que você precisa de tempo, que é uma coisa que não existe na questão das mídias sociais. Então, assim, respondendo assim de forma um pouco mais resumida, eu acho que a adolescência sempre foi difícil, mas eu acho que nesse contexto ela se torna mais difícil ainda. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente negligencia a situação do adolescente. A gente diminui, a gente fala, só tá passando por uma crise, é aborrecente, logo passa. Quando a gente olha para que é problema. Não tem conta para pagar, mas quando a gente olha de fato para esse contexto em que ele está inserido, é difícil. E mais, assim, eu acho que é importante você trazer e frisar essa questão do consumo e das redes,
Porque às vezes as famílias não têm essa percepção tão nítida, né? Que ali dentro eles também estão sendo o tempo todo impulsionados, direto ou indiretamente, à questão do consumo. Né? Então, muitas vezes as famílias se veem numa situação de eu não sei dizer não para certos pedidos do meu filho e não entendem nem de onde isso está vindo. Né? E também o tempo na rede também é um tempo que está o tempo todo estimulando essa questão do consumo. E aí eu queria trazer uma questão até para dar espaço para a gente abrir um pouco o diálogo, já pensando num lugar mais de encaminhamento, né, assim, e provocada também pelo que o Rinaldo fala da gente voltar a ser, né, ou se propor a ser uma sociedade de mediação, né, de escuta, e fala assim, né, assim, qual pode ser esses espaços, né, assim, seja dentro das famílias ou na própria escola, porque quando a gente pega toda essa temática que a gente está falando, e muitas vezes a gente senta, né, e na nossa experiência de andanças aí pelas escolas, a gente ouve as escolas falam assim, não, aqui a gente trabalha o bullying, no mês X a gente faz uma campanha de conscientização, a escola inteira, tipo, faz cartaz, cada série, independente de da idade, da faixa etária, a gente conversa sobre isso e realmente é um assunto debatido aqui na escola. É sobre um mês, né? Setembro Amarelo tem palestra. Exatamente. É sobre uma campanha, assim, como que a gente cria, né, espaços mesmo, assim, dentro das escolas. E, óbvio, como aqui no podcast a gente fala com as famílias, também as famílias passam a ser esse espaço de diálogo e de escuta. Então, aí voltamos àquela ideia de que estamos numa sociedade simplista, né? Que busca soluções simplistas. A ideia de resolver por um mês do suicídio, ou uma campanha que discuta, ou mesmo, para falarmos de uma medida que tem sido tomada e que um pouco mais séria do que essas, mas mesmo assim problemática, que é a ideia da curricularização da discussão da presença da internet na vida dos jovens. Olha, não tenho dúvida que é importante que isso se torne um elemento curricular nas escolas, mas não vai resolver sozinho, isoladamente. Tá? Então, é uma medida necessária, mas insuficiente. Porque o que estamos falando aí não é do campo da informação. Para os alunos eu costumo dar um exemplo sempre típico, eu digo assim, se a informação fosse o elemento decisivo, médico nenhum fumava. Né? Toda essa questão de, não dá para dizer que o médico não tenha informação sobre os efeitos nocivos do tabagismo. Né? Há um espaço entre a informação e a atitude. Né? Esse espaço entre a informação e a atitude é o que a gente conhece na psicanálise com o nome de inconsciente. Né? E aí está em jogo uma série de coisas que não são da ordem cognitiva ou meramente informativa. Né? Por isso que a gente fala de mediação da palavra. Mas isso é sempre mais difícil de fazer do que a comunicação. Porque é mais fácil explicar do que implicar-se. Diz a diferença entre implicação e explicação. A mediação da palavra implica implicação. Né? Que eu esteja ali numa conversação na qual eu me exponho. Não numa conversação na qual eu apenas exponho um tema. Então, muitas vezes as escolas de modo simplista, digo as escolas porque elas estão nessa posição de ser cobradas da família de um serviço que as famílias não estão fazendo. Informa aí ao meu filho que o suicídio é ruim. Bom, como se alguém não soubesse que o suicídio é ruim, né? Ou então, pior, vocês devem ter instrumentos de rastreamento e detecção dos riscos de suicídio. Aliás, é uma outra coisa, porque a gente vê alguns governos tomando a postura, a partir do aumento de suicídio e violência na escola, de botar mais psicólogos na escola. Ou até mais policiamento também, né? Policiamento via de regra, porque faz os pais se sentirem mais protegidos, né? Nos casos de violência. Mas nos casos de suicídio já se pensam, porque se liga suicídio a transtorno imediatamente, como o Caio dizia, né? Automaticamente. Como se o suicídio não tivesse dimensão coletiva, né? A prova disso é que a maioria dos suicídios tem carta de adeus. Se tem carta de adeus é porque eu quero dizer algo a alguém. Se eu quero dizer algo a alguém, esse suicídio não é um ato isolado. Né? Então, digamos, essa ideia hoje que se tem simplista, que faz com que se pense polícia para os casos de violência e mais psicólogos na escola para os casos de transtorno mental, está baseada nessa ideia, digamos, de que esse psicólogo que vai entrar aí vai ser um psicólogo pericial.
E a questão não é ter mais psicólogos, eles vão entrar para fazer o quê? É outra super nanny? Né? Ou vão entrar para ser peritos no sentido de rastrear sinais que, sei lá, indicam que este garoto, quando se torna jovem, é um potencial suicida, um potencial agressor? Essa função pericial não é a mediação da palavra. A mediação da palavra implica, talvez sim, mais psicólogos na escola, mas psicólogos com uma função de mediação da palavra. Grupos de encontro em que haja discussão sobre esses temas que são temas candentes, mas grupos em que haja implicação subjetiva, não é para dar aulinhas sobre bullying, aulinhas sobre... Isso não vai resolver a questão, não é com mais informação. Isso é importante porque a gente vive numa sociedade que idealiza a informação. Inclusive ao ponto de o próprio professor achar que ele é um profissional da informação. E de um adulto que sustenta muito pouco a escuta e a palavra, né? E aí, por isso, o meio dessa comunicação e da informação parece o caminho mais fácil, Exatamente. né? Então, eu te entrego a informação, mas eu não escuto nem como é que isso reverbera em você, né? Porque desimplica-se, né? Exato. Na época do Freud, o tema candente era como conversar sobre a sexualidade com as crianças. Hoje a gente inclui aí bullying, riscos de suicídio e tudo mais. O Freud disse assim, a grande dificuldade dos pais aí é implicar-se nessa conversa. Então eles preferem explicar. Ou escamotear o assunto ou explicar, né? Introduz um livrinho que alguém escreveu sobre sexualidade na criança. E ela lê e depois qualquer coisa você vem tirar dúvidas comigo. Mas a dificuldade da implicação é o problema. Então esse jovem, né, e retomando um pouquinho a questão que vocês colocavam antes, o que torna mais difícil a passagem pela adolescência? Porque a adolescência a gente já define como uma passagem, né? Ninguém nasce nem morre adolescente. A dificuldade principal, acho que o Caio elencou bastante bem a dificuldade de viver hoje a adolescência, né? Porque a adolescência é o quê? É crise e elaboração de crise. Mas é elaboração de crise, né? Não é remediação de crise. Então, recorrer rapidamente ao remédio, recorrer rapidamente a isso que me poupa do conflito, não dá finalidade elaborativa. E um segundo fator que torna a adolescência mais difícil hoje em dia é que o mundo de hoje em dia é infantil, não é adolescente nem adulto. Do ponto de vista pulsional, né, para usar aqui uma palavra freudiana, é um mundo infantil. O que é um mundo infantil? É eu quero já. Então, se eu tiver os meios para, eu vou conseguir ter e ter já. A coisa de esperar, né? E a adolescência implica assim, eu tenho que esperar para fazer aquela viagem, mochilão que eu pensei, né? Eu tenho que esperar para que o meu projeto se realize. A gente diz infância é sonho, adolescência é projeto, né? Eu tenho que esperar para que esse projeto se realize. Esperar não é ficar esperando. Esperar é ir dando alguns passos, mas isso só vai se concretizar no curso de um tempo. Não respostas imediatas, né? Quando a gente vive numa sociedade infantilizada, dá resposta imediata. Esse adolescente se vê sem perspectiva de futuro. E aí o horizonte do suicídio aparece como um horizonte imediato. Essa falta de perspectiva do futuro e um certo recado de goze já porque nós não sabemos se tem futuro, né, leva o jovem a uma dificuldade de atravessar a adolescência de modo elaborativo, né? Então acho que a família e a escola têm um papel fundamental via mediação da palavra, mas uma mediação que tem a ver com implicação. Não adianta dar roteiros, cursos, conteúdos apenas, eles vão ter seu papel dentro dessa conversa, mas essa conversa tem que ser uma conversa implicada. Essa questão da palavra que o Rinaldo colocou é importante. Só fazer uma breve complementação. O Lacan ele dizia que o que se pode produzir nas relações interhumanas é a violência ou a palavra. Então isso se conecta muito com o que a gente falou aqui até aqui, porque justamente é pela palavra que a gente vai conseguir dar algum tipo de encaminhamento, né? Quando a gente pensa a coisa do suicídio, por exemplo, é comum as pessoas falarem assim, não fala sobre isso não. Justamente quando o que está posto ali é a necessidade de falar,
né? Então, resgatar a importância desses espaços, que é o que a gente propõe com o LIVE, né? Onde a fala, onde a possibilidade da palavra, né? De encaminhar pela palavra, né? E de reconhecer esse adolescente pela palavra, para que ele não precise fazer uso da violência para se inscrever na história, né? É fundamental. Porque o adulto também acha que já, a partir da palavra, né, que o adolescente ou a criança apresenta, ele já precisa tomar alguma atitude, né? Eu preciso já fazer alguma coisa, eu preciso responder. Não. E tem um ponto importante, fundamental, não precisa necessariamente ser feito por psicólogo. Exato. Né? Que eu acho que é uma coisa importante, assim, essa todo mundo deveria, já lidou de alguma forma com o sofrimento. É porque na medida em que a gente coloca tudo do campo do sofrimento como sendo médico, né? Ou tudo do campo do conflito como sendo policial, como a gente já falou um pouco sobre isso aqui, ninguém toma pé da situação, né? Assim, a escuta, ela é possível ser feita, por outras pessoas dentro da comunidade escolar, pela família, entendeu? A gente não precisa ser necessariamente psicólogo para estar implicado nessa escuta com esse jovem. E é muitas vezes dentro desse coletivo que esse adolescente, essa criança, apresentam um sofrimento. Então, quão importante é, a nível de coletivo, estar todo mundo atento nesse sentido e ser um possível mediador, né, e implicador dessa escuta. Porque não necessariamente vai ser o psicólogo, não necessariamente vai ser o professor. Às vezes essa criança e esse jovem vão sinalizar, né, esse sofrimento, ou outras pessoas dessa comunidade escolar vão observar certos conflitos e poder agir de alguma forma, né, no sentido de mediação mesmo que a gente está colocando, que são outros, né, que não só a pessoa que aparentemente tem a formação para isso, né, assim. Então muitas vezes um inspetor, né, muitas vezes alguém na portaria que observa, né, essas relações. Pegando o gancho também do nosso nome do nosso podcast, que é Sinto que Lá Vem História, contar uma história que vocês trouxeram a questão do tempo da espera, né, do tempo da compreensão, e que isso é fundamental para o desenvolvimento socioemocional da criança. Minha prima um dia me ligou desesperada, porque, né, a gente trabalha, né, com educação, e aí já vira ali o plantão. Resposta. O plantão. É tipo um médico que mora no prédio, todo mundo que tem algum problema liga lá, interfona. E aí ela me ligou falando assim: Renata, meu filho, ele tem 11 anos, 12, ele tava meio esquisito, não sei o que, quis perguntar o que tava acontecendo. Eu tô suspeitando que ele tá sofrendo bullying. Tô querendo ir lá na escola já resolver. Ou seja, ela queria já intervir, porque o filho dela não tem capacidade de cuidar e de mediar os seus próprios problemas. Então, eu falei assim pra minha prima, eu falei, não é legal, assim, você acha que é um caso de violência extrema que precisa de uma intervenção logo tua? Porque, assim, que importante vai ser ele poder cuidar dessa situação que ele tá com um colega, e isso vai dar muito mais potência pra ele. Ele vai conseguir aprender a articular, aprender a argumentar, aprender a lidar com os próprios conflitos. Ela, será que eu não vou falar com a professora amanhã? Deu uns 3 dias, teve uma viagem na escola. E ele tava super meio pra baixo, com medo de acontecer alguma coisa, dele ficar excluído. Eis que aconteceu uma situação conflituosa na viagem, mas ele voltou super feliz. Ela falou, nossa, o que aconteceu que você voltou super feliz? Ele, então, mãe, o menino veio me confrontar e chegou, ele tava com 5 amigos atrás e falou, não sou só eu, sou eu e mais 5. Eis que um dos 5 ali falou, não é eu e mais 5 não. E foi pro outro lado e ficou do lado do filho da minha prima. Você vai ter que lidar com a gente. E aí o menino que tava fazendo bullying virou as costas e foi embora. Ou seja, acho que nessa história a importância de dar o tempo, né, que isso vai dando estofo, né, emocional para essa criança, e também a força do coletivo, né, porque essa mediação não vai ser só da criança, mas das relações que ela tem, assim. Então, achei legal trazer essa história aqui pra gente ilustrar. Ela é muito, muito, muito ilustrativa, Renata, de tudo o que a gente discutiu até aqui, nesse momento.
Talvez a gente pudesse resumir no seguinte, né? Quantos pais estão sendo mais reativos do que responsivos, né? Essa distinção é bem importante. O Aristóteles dizia que a diferença entre nós e os outros animais é que os animais reagem, o ser humano responde. Responde implica que se interponha entre o estímulo e a resposta um tempo de compreender. E que essa resposta seja uma resposta implicada. Então, se tive a notícia de que meu filho tá mal e isso pode estar ligado ao bullying, amanhã eu vou na escola, isso é reativo. Né? Estávamos falando agora há pouco sobre a tendência a passar ao ato. Né? Então, eu já passo ao ato, em vez de tentar algum grau de elaboração, inclusive para ver se a melhor abordagem é ir cobrar da escola. Né? Ou se eu posso pensar que, sei lá, tem alguma coisa que eu posso reorganizar na própria situação e que reoriente a direção do acontecimento. O Freud tinha uma observação muito importante sobre isso. Ele dizia que para que uma coisa funcione como trauma, são 2 tempos e não um só. Que a gente tem o hábito e o mau hábito de pensar que o acontecimento é traumático em si mesmo, né? Ocorreu uma dada vivência que foi muito forte e aquilo é traumático. Não, ele só se torna traumático se a sua capacidade de elaboração não for suficiente. Né? Então nós podemos passar por situações muito estressantes e ela não deixar uma marca traumática se a gente consegue, em seguida, estabelecer uma mediação da palavra que torna isso, né? Me lembro, quando eu era pequeno e fui aprender a nadar, tinha um professor que tinha um hábito muito interessante, que ele dizia assim, ó, se você se afogou na piscina, eu entro e fico com você dentro da piscina. E não tiro e fico sufocando, respiração, boca a boca, levo. Porque se você faz isso, você leu o acontecido como muito drástico, muito grave. Né? Aquela famosa cena da criança cair e todo mundo fazer... Aí ela começa a chorar, né? Exatamente, o significado vem do outro. Né? O significado vem do outro, o significado não está embutido na circunstância vivida. Exato. Né? Ele é uma leitura discursiva da situação. Então, quanto mais a gente tem pais lendo aquilo tudo como muito grave, né? Pode ser muito grave, né? Isso induz uma certa leitura por parte do jovem e da criança daquilo como muito grave. Ou né, da família se antecipar a leitura, né? A mensagem é, você não consegue lidar com isso sozinho, né? Exatamente, vai precisar sempre de um adulto responsável e cuidador para resolver o seu problema. Né? Então, voltando agora à questão, quando a gente fala em o uso da convivência como um instrumento de trabalho importante, parece até estranho, porque a escola já é, por definição, o lugar do encontro. Né? Do encontro e da convivência, embora, já que estamos nessa ideia de que uma sociedade mais narcísica, essa convivência tem virado mais coabitação do que convivência. Né? Então essa é uma questão importante de distinguir. Não é o fato de que nós estamos juntos que significa que nós estamos juntos. Nós podemos estar entre outros ou com os outros. Numa sociedade mais narcisicamente orientada, é mais raro estarmos com os outros. Com os outros significa não a diversidade. Essa é uma palavra um pouco edulcorada, né? Como a gente diz, né? Uma palavra adocicada. A diversidade. Diversidade, por exemplo, de onde vem a palavra diversão. A diversidade não mostra a tensão real, né? Por isso que a gente tem preferido em psicanálise usar a palavra heterogeneidade. Né? O que você vai encontrar na escola é um outro, não um a mais. Um outro no sentido de alguém que em casa pode não comer legumes todos os dias. Né? Ah, mas na minha casa eu tenho que comer legumes todos os dias. Ah, mas na minha não. Isso dá a essa criança que come legumes todos os dias a chance de perceber que a lei do mundo não é a lei familiar. A lei familiar é uma, entre outras. Então, isso prepara para o coletivo. Quando a gente fala do coletivo na escola, não é só botar crianças juntos. E na linha do que o Caio falava da lembrança do Lacan, botar muita gente junto pode aumentar o nível de violência, não o nível de civilidade. Né? Porque a palavra tanto pode servir para mediar a violência como para induzir a violência. Né? Então, o coletivo é uma construção que a escola tem que cuidar e não apenas botar as crianças juntas. Então, o coletivo implica
essa ideia de, olha, aqui estamos lidando com o heterogêneo, e lidar com o heterogêneo vai ser bom para todos, não bom para você. Uhum. Né? Porque essa ideia da mãe que sai correndo para salvar o filho, está numa posição de proteger o filho contra o outro. Uhum. Né? E não proteger o filho contra o mundo, se ele for potencialmente agressor. Né? A Hannah Arendt também tinha uma frase ótima sobre educação, que ela dizia: a educação tem que proteger a criança do mundo e o mundo da criança. Uhum. Que os pais hoje em dia estão mais inclinados à primeira fase, né? Tem que Exato. proteger a criança do mundo. Mas o mundo da criança, porque se a gente deixa a criança agir como criança, sem balizá-la em relação ao coletivo, ela destrói o mundo. Esse proteger a criança do mundo me lembrou que recentemente estava conversando com uma escola, e aí a escola contou a situação que foi passeio da escola, você tem que pagar o passeio da escola, todos os pais recebem a cartinha, né, pro pagamento, e a família não pagou a tempo. E aí chega a família na escola e fala: como é que eu vou dizer pro meu filho que eu não paguei e que ele não vai no passeio? Cobrando da escola um jeitinho, entendeu? Então, assim, isso pra mim fala um pouco disso, assim, que a regra do coletivo vai ser diferente da regra da sua casa, e você vai ter que dar a notícia de que você esqueceu de pagar o boleto, que você perdeu a data e que ele não vai poder ir no passeio. Quer dizer, vai fazer parte do seu papel enquanto mãe e não amiga, né? É frustrar. E você ouvir finalmente, você não é todo mundo. E é curioso isso, só para completar o que o cara está dizendo, que é bem importante, né? Nós estamos vindo de uma organização social que pode ser representada assim: os filhos tinham medo de perder amor dos pais. Nós passamos por uma organização exatamente o contrário. Os pais estão com medo de perder o amor dos filhos. Exatamente. Total. Nossa, gente. Maravilhoso. Eu vou Acho ter que ter o tempo de compreensão Exatamente. depois dessa conversa. O bom é que a gente escuta aqui, escuta na edição, escuta quando tá pronto, entendeu? Então eu e Renata, a gente vai elaborando Muito tempo várias de elaboração. vezes a conversa. Eu queria agradecer, mas antes a gente tem uma última etapa, que é a etapa que a gente traz essa família que nos escuta para essa mesa, né? Uma representação dessa família. Então vamos escutar o áudio, até para saber se tem a ver com a nossa conversa ou não. E aí depois a gente conclui esse papo que foi maravilhoso. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou pai livre de uma criança de 5 anos. Eu moro no Rio de Janeiro com minha esposa e meu filho. Há cerca de 10 meses, por uma circunstância profissional, eu comecei a trabalhar de segunda a quinta em São Paulo, ficando apenas sexta, sábado e domingo com meu filho. Nesse primeiro momento, eu decidi junto com a minha esposa, né, que viria sozinho, e eles permaneceriam no Rio. Eu tenho uma ligação profunda com a minha família, que é a prioridade número 1 na minha vida, mas apesar dessa distância, né, que é muito difícil, a gente entendeu que nesse momento eu não poderia abrir mão dessa proposta. Eu queria saber, na opinião de vocês, como lidar com o relacionamento à distância sem perder os momentos preciosos da primeira infância. Sempre que eu estou no Rio, que eu retorno, eu tento ser o mais presente e usar esse tempo com a maior qualidade possível junto deles. Mas é muito importante ouvir uma opinião, uma orientação especializada, né, nessa trajetória tão desafiadora da vida. Obrigado. Como ele se mudou para São Paulo, eu vou deixar o Rinaldo responder. Eu amo que ele se mudou pra São Paulo, mas o sotaque é carioquíssimo, né? No começo ele dá uns chiados. Bom, Alexandre, quando estiver em São Paulo podemos conversar. Mas conversando aqui, para que a conversa não fique apenas entre nós, veja, Alexandre, o que você está colocando é a angústia de muitos pais hoje em dia. Uhum. Mas tem aí algumas coisas importantes a gente pensar e elaborar. Então não é, de novo, só pensar no sentido informativo do termo. E alguns elementos do que a gente trabalhou hoje aqui já são elementos importantes para a resposta. Primeiro, tempo de qualidade não se mede pelo relógio. O Caio adiantou essa coisa do tempo que o Lacan pensou como um tempo lógico, não cronológico. Né? O tempo que conta da experiência é um tempo que pode durar 1 minuto. Né? Dependendo da intensidade da experiência, em 1 minuto você vive uma coisa que pode ser traumática.
E em 2 anos você não vive nada que possa ser traumático, né? Tem um historiador que diz isso de modo interessante. Diz, pode ser que 1 minuto de história renda 1000 páginas e 1000 anos de história renda 1 página, né? Porque a intensidade, ou isso que ele está chamando de qualidade da experiência, não depende do tempo cronológico que a gente passa junto. Ponto número 1. Ponto número 2. Talvez tivéssemos que nos perguntar um pouco o que são momentos preciosos da convivência. Ele fala em momentos preciosos. Alexandre, certamente eu diria, não são os momentos da foto, não é a festinha de aniversário, o primeiro dente que cai, né? Não é necessariamente isso. E isso pode ser vivido à distância, porque, de novo, o conceito de distância é algo a pensar aí. O que é distância? Acabamos de falar de pais que estão vivendo na mesma casa e que estão distantes do filho, né? A distância não se mede geograficamente. A distância se mede em termos subjetivos. Freud falava muito, porque ele viveu 2 guerras, e ele falava muito da experiência dos neuróticos de guerra. E lá pelas tantas se discute um fato bem interessante, ilustrativo, e tem tudo a ver com a experiência do Alexandre, porque pais eram pais. Eles tinham que deixar o lar para ir para a guerra com suas esposas grávidas. Então a criança nascia sem ver o pai, né? Passava às vezes 1 ano, 2 anos sem ver o pai, mas com trocas de cartas. A mãe lia a carta do pai para o filho respondia, né? De modo que essas crianças cresciam com traços de personalidade deste pai, que obviamente não são genéticos. A sustentação de um pai e de uma mãe é discursiva, não é presencial. Presencial no sentido físico do termo, né? Então dá sim para acompanhar a distância, sobretudo porque está claro no depoimento dele que não é um pai distante. Ele tá preocupado. Senão não estava né? preocupado, estava preocupado com o emprego que ele vai ter em São Paulo. Sim. E eu acho que tem uma coisa importante também no relato do Alexandre, é que é possível também encontrar espaço para que essa angústia seja colocada também na relação com o filho, né? Porque eu acho que justamente uma coisa que a gente falou um pouco, né, nessa relação da família com o jovem, né, que muitas vezes o pai, a mãe quer ouvir as vulnerabilidades do jovem, mas não coloca as suas em jogo também. Né? Eu sempre falo assim, você nunca é convidado para conversar sobre os seus problemas com alguém que nunca fala sobre os problemas dele, né? Então é um convite muitas vezes, né? Então acho que é importante falar sobre isso e colocar essa angústia e essa dificuldade, né? Mas eu acho que acima de tudo, eu acho que o mais importante, Alexandre, é que você se faça essa pergunta. Acho que esse é o ponto fundamental, né? Que é quando na experiência de professor, né? Acho que é o ponto mais importante. É você sair daquela aula se perguntando: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu deveria ter tirado o celular naquela hora? Será que eu tinha que ter dado aquela bronca, né? Esse se questionar em relação a sua função, né, e a sua relação, eu acho que é o principal. Mais até do que o que a gente vai dizer aqui, do que deveria ser feito ou Eu gosto muito não. do que você fala, Caio, porque especialmente o Alexandre como um pai, e a gente sabe que também tem uma questão social de gênero mesmo, né, que muitas vezes essas angústias dos pais, especialmente, não tem lugar, né, assim, então, ele poder ter espaço também para falar, né? Ele poder mandar essa pergunta pra gente, mas ter outros espaços que ele possa falar, né, assim, desse desafio que ele tá vivendo hoje, e do como que isso mobiliza ele, é importante, né? Dar lugar também para as suas questões, porque a gente vê muito redes femininas, né? Onde essa palavra circula, e poucas vezes onde essa rede masculina essa palavra circula. Então, que bom que ele tá trazendo a questão pra cá e espero que ele encontre outros lugares, né? Seja com a própria parceira ou com colegas, que ele possa falar sobre isso também, né? Dá até um quentinho saber que tem homens ouvindo a gente. Exatamente. Né? Porque também é um público que a gente sabe que é muito feminino, assim, né? E também, Alexandre, assim, nada que a gente fizer enquanto família vai garantir que o filho vai estar sempre feliz, né? Ou o teu companheiro ou companheira vão ter momentos de conflito, né? E não é porque você necessariamente decidiu aceitar um trabalho longe, é porque vai ser conflituoso. Talvez isso apareça dentro de uma discussão, mas aí é como o Rinaldo falou, como é que vocês vão lidar com isso?
como é que isso vai poder ser cuidado entre vocês. Vai ter tristeza, vai ter sofrimento, vai ter raiva, né? E essa distância até pode aparecer como o grande vilão da história, mas como é que vocês vão cuidar disso é que vai fazer a diferença nesse encontro de vocês. Então, obrigada por compartilhar. Acho que também, né, é uma generosidade ali de poder Contar a história. mostrar, né, um pouquinho da vulnerabilidade, compartilhar com a gente. Espero que a gente possa ter te ajudado um pouquinho. E, gente, de novo, Rinaldo, Caio, muito obrigada. Eu acho que aqui a gente teve a oportunidade de complexificar. E eu acho que esse é o nosso objetivo mesmo, enquanto podcast, enquanto esse espaço de conversa, esse tema, né? A gente põe aí um título que chama, que é o bullying, o cyberbullying. Mas aqui a gente amplia muito mais esse debate, mostra o quanto que isso é um reflexo da nossa sociedade. A gente reflete sobre esse tempo que a gente está vivendo, sobre como que esses espaços que esses adolescentes e crianças ocupam também estão, né, assim, repercutindo em quem eles são hoje, dando espaço para ouvir, né, e para dar conta do que tem sido uma angústia da família, mas também encontrando caminhos, assim. Acho que a gente conseguiu passar um pouco por tudo isso aqui. Vocês foram muito generosos com as contribuições. Eu saí, né, assim, muito reflexiva, e acho que isso vai ser importante para minha atuação em qualquer lugar que eu vá, e eu espero que isso também repercuta em quem escute a gente, seja família. A gente sabe que também muitos professores, gestores, diretores de escola escutam a gente, então que também possa ser um debate, uma conversa que seja importante para essa atuação na escola. Então, muito obrigada, de verdade. Foi maravilhoso. E acho que além, né, de todo mundo continuar acompanhando a nossa temporada, existem outros episódios. Quem tá chegando aqui agora, para trás e para frente, de temporadas antigas, então venham. Esse é um espaço pra gente se aprofundar mesmo e complexificar diversas questões. E acompanhe a gente também nas redes sociais. @inteligência de vida no Instagram. Até porque a gente continua debatendo isso, traz trocas importantes. Então, gente, coloca um sininho ali, curtam e comentem, assim. Também tem espaço, às vezes, no Spotify ou no YouTube para colocar pergunta, porque eu acho que o que a gente quer é que as palavras circulem, né? Acho que esse ficou o recado de hoje. Obrigada, gente, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo, um papo importante, interessante. E eu acho que, em si mesmo, uma experiência que tem a ver na forma com o conteúdo que a gente estava discutindo, né? Isso que a mediação da palavra pode fazer. Exato. Obrigado pelo convite e espero que a gente marque outros desses, certeza. né, Rinaldo? Porque eu acho que a gente Tem só muito começou, assunto. só começou aqui. Obrigada, gente. Até Obrigada. mais.